Então, que bom encontrar todos vocês aqui. Realmente é muito bom tê-los aqui. E hoje a gente vai para mais um dia das segundas com a Rejane. É assim que eu estou chamando. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje, o tema que a gente vai trabalhar é um tema que vocês me ajudaram a escolher entre as opções que a gente colocou, né? Então, aprendendo a se amar e parando de se sabotar. Tem livros escritos sobre isso, tem várias pessoas que falam sobre esse assunto, basicamente, porque aprender a se amar é algo que é um tema inesgotável. E a autossabotagem também é um tema enorme. Então, como eu sempre digo, eu quero trazer aqui e trago para as segundas com a Rejane questões reais que eu encontro no dia a dia da clínica mesmo, convivendo com pessoas, atendendo pessoas, trabalhando com pessoas. E o que as pessoas trazem geralmente é universal. Então, o tema de hoje, por exemplo, que vamos falar, veio de uma pessoa assim, que disse algo extremamente impactante. E eu poderia responder ou trazer aqui várias nuances diferentes para o que ela falar disso de formas diferentes. E a gente ainda pode fazer isso várias vezes. Mas eu quero trazer aqui clareza e consciência sobre o que a gente já vem falando, o que a gente já vem trabalhando, né? Então, para a gente começar hoje, como a gente sempre faz, quem já está acostumado comigo e quem não está acostumado está me conhecendo agora, a gente vai começar trazendo a atenção para a nossa respiração. Vamos trazer um minuto, vamos deixar tudo para o lado de fora agora, trazer nossa atenção, a nossa presença para esse momento, para o que está acontecendo agora, para que a gente possa absorver. Então, se você puder, feche os seus olhos, deixe a sua coluna alinhada, de uma forma gentil. Inspire lenta e profundamente. Inspire em 4 e expire em 8. Sempre a expiração mais lenta do que a inspiração, no dobro do tempo, vai ajudar você a despressurizar, a soltar as tensões do dia e principalmente soltar o dióxido de carbono, fazer a troca, né? Soltar o gás carbônico, inspirar oxigênio. É isso. Bem assim. Muito bem. Então, se você quiser agora permanecer com os olhos fechados ou abertos, fica a seu critério. Então, recentemente, um cliente me disse algo muito honesto. E por que é honesto? Porque era a verdade dele. Porque era como ele estava experimentando naquele momento a vida dele. E ele disse mais ou menos isso: eu não entendo o conceito de amar a si mesmo. Veja só, disse o conceito. A gente faz coisas erradas, fala coisas erradas, pensa coisas erradas. E como é possível se amar depois disso? Se todo mundo soubesse tudo sobre todo mundo, ninguém se amaria. Ah, com certeza. Se eu soubesse tudo sobre mim mesmo, e olha que eu sei,
eu posso me amar sabendo tudo isso que eu sei sobre mim? É profundo, né? É impactante. E talvez você também esteja pensando isso. Mas aqui está uma verdade. Primeira coisa, isso não é maturidade. Isso é uma emoção, um sentimento chamado vergonha. E esse sentimento, essa vergonha, ela está maquiada, totalmente maquiada pela inteligência. Quando estamos nesse sentimento ou nesse lugar, a inteligência não pode se manifestar, porque não tem espaço para inteligência, para consciência nesse momento. Por qual motivo? Porque isso é um ataque a si mesmo, é uma autoagressão. Quando eu estou me atacando, quando eu estou me agredindo, não pode haver inteligência. Não existe inteligência emocional. É como se o cérebro reduzisse de tamanho. É como se não houvesse inteligência. Agora, pense, você já fez isso? Ou você ainda faz? Uma coisa é certa, em algum momento todos nós já fizemos isso. Com que profundidade? E quantas vezes? E veja, você ainda faz isso? Então, se você não está sendo crítica, crítico, você está sendo muito cruel com você mesmo. O que nós costumamos falar? Que o outro é cruel com a gente. Mas e você? E talvez você também tenha confundido autoconsciência com autodesprezo. Eu já escutei gente chamando, não, mas isso é autoconsciência. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ser crítico comigo. Existe uma diferença entre autoconsciência e autodesprezo. O que um ataque é? O que quer dizer quando eu me ataco? O que eu estou dizendo, na verdade, quando eu tenho uma atitude como essa? Que eu sou insuficiente, que eu não sou suficiente. Essa é uma crença que está aí atuando dentro de você. Então, deixa eu te perguntar, se você realmente acreditasse que todo mundo se odiaria se fosse conhecido de si mesmo por inteiro, isso significa, então, que você acredita que o ser humano é indigno? Que você é indigno? Ou que todo mundo que acredita nisso é indigno? Pense. Faz sentido para você? Mas o que isso nos mostra? Qual a clareza que tem aqui? Isso mostra que você aprendeu que o amor depende da perfeição. E quem te ensinou isso? Onde você aprendeu isso? De onde isso veio? Perceba, nós criamos um erro sobre esse conceito de amor. Por isso, essa pessoa disse que não compreendia o conceito. Então, nós criamos um erro. Esse erro, talvez não foi criado só por nós. Talvez ele já vem lá de trás. Ele é só uma continuação.
A maioria das pessoas realmente acredita que amar a si mesmo, que se amar, significa que eu tenho que gostar de tudo em mim. Veja, um conceito, nesse conceito de amar a mim mesmo, eu tenho que gostar de tudo em mim. Você também acha isso? Amor não é aprovação irrestrita. Mais uma vez, amor não é aprovação irrestrita. Aprovação é outra coisa. Amor é outra coisa. Quanta expectativa eu tenho de ser aprovado? Ou eu busco ser aprovado porque isso me dá a sensação que eu sou amado. Então, amor não é aprovação irrestrita. Eu não tenho que ir para esse lugar de que eu acredito que eu tenho que gostar tudo em mim. Se fosse assim, vamos pensar, se fosse assim, nenhum pai amaria um filho quando o filho erra, quando o filho faz as besteiras, e nós também já fizemos isso. Nenhuma mãe amaria a sua criança birrenta, não é verdade? Então, o amor não depende da perfeição. Essa perfeição que nós criamos. Então, o amor depende do quê? O amor é vínculo. Amor é conexão. Amor depende do vínculo. Não tem nada a ver com essas outras coisas. A neurociência traz para nós uma percepção, e aí a gente pode entender como que essas coisas se conectam. Culpa, vergonha. O que acontece dentro do cérebro quando nós fazemos isso? Existe uma diferença. Eu falei lá no começo sobre vergonha, né? Então, a gente poderia entender que é culpa também. Então, culpa quer dizer o quê? Como é que eu entendo a culpa? A culpa quer dizer eu fiz algo errado, certo? Então, aí eu me sinto culpado. Mas, e a vergonha? A vergonha é assim: eu sinto vergonha porque eu sou errado. E a culpa é quando eu fiz algo errado. Que acontece quando nós estamos sentindo vergonha? A vergonha ativa algumas áreas no nosso cérebro que estão ligados à dor, ao sofrimento no contexto social. E o cérebro entende isso, então ele processa isso como dor física. Ele processa rejeição como dor física, certo? Então, a vergonha faz com que eu me rejeite e eu me sinta rejeitado. E isso cria um afastamento social. Eu me afasto das pessoas e afasto as pessoas de mim, porque isso cria uma dor nas minhas relações sociais. E o cérebro, o que é o cérebro? O cérebro é memória passada. Então, o cérebro processa essa rejeição como dor física. Então, quando alguém cresce, quando uma criança cresce sendo criticada na identidade e não só no comportamento, porque tem uma diferença, então o que ela aprende? Se eu errar, eu deixo de ser digno de amor. Eu não posso errar. Logo, eu preciso ser perfeito, não é? Então, a minha identidade tem que ser perfeição. Tudo na minha vida gira em torno de perfeição. Se aquilo for perfeito, então eu amo, então eu gosto. Então, o que acontece quando nós viramos adultos? Eu sei as minhas falhas. Eu conheço as minhas falhas. Como eu posso me amar com elas? Foi exatamente isso que essa pessoa trouxe. Eu sei as minhas falhas. Eu sei os meus erros. Eu não posso me amar, porque tinha necessidade dela ser
digna de amor. E ser digna de amor para ela significa que ela não podia ter erros. Por qual motivo isso? Porque, no fundo, essa pessoa acredita que amor é recompensa por desempenho. Não é? Não é assim que a nossa sociedade nos premia, não é assim que acontece na escola. Você é recompensado pelo seu desempenho nas notas, você é recompensado dentro das empresas por seu desempenho. Veja, a sociedade inteira recompensa você pelo seu desempenho. E isso nós acabamos confundindo por amor. Então, quando em um relacionamento com duas pessoas, um casal, ou namorados, ou amigos, quando não acontece um reconhecimento e nós estamos buscando reconhecimento e recompensa porque fizemos algo bom, nós queremos o tempo inteiro ser reconhecidos e recompensados. Nós não aprendemos a amar. Nós entendemos que isso é amor, certo? Mas isso não é amor. Isso é um condicionamento. E é exatamente aqui que acontece a autossabotagem. Com essa dinâmica, esses padrões, nós vamos o tempo inteiro nos sabotar. Então, o que é essa sabotagem? Como eu me saboto? Entenda que a autossabotagem é uma ação, uma atitude negativa que nós fazemos para nós mesmos. Só que ela não acontece a partir de um lugar onde nós estamos sendo maldosos ou ruins conosco de forma consciente, entende? De que lugar que ela vem então dentro de nós? O que está por trás disso? Ela nasce do medo. Medo. Então, se não é maldade que eu estou fazendo comigo mesmo, se é o medo, que medo é esse? Como é que esse medo está disfarçado? Então, pense o seguinte: toda vez que você se compara, que você está constantemente se comparando, você faz ou não faz isso sempre? Você se compara com outras pessoas, com a sua imagem, com o seu corpo, com a sua roupa, com o seu desempenho, com a cor do seu cabelo, enfim. O tempo inteiro está se comparando. Também quando você assume que você não é capaz de determinada coisa. Quando você não é capaz de desenvolver determinada tarefa. Você se auto-sabota quando você imagina os piores cenários, quando você cria o tempo inteiro e projeta no futuro os piores cenários. E você ainda diz o seguinte: eu estou fazendo tudo isso já como uma forma de me precaver, porque se acontecer, ai, eu já estou preparado. Não é assim? Você se critica o tempo inteiro. Tudo é motivo para você se auto... E você chama isso de autoavaliação, como crítica. Você se culpa por erros antigos. Elas não saem de dentro da sua cabeça. Coisa que aconteceu há 10 anos, há 20 anos atrás, você ainda está ali. Ainda está ali martelando aquelas coisas, se punindo, se culpando, sentindo vergonha. A autossabotagem acontece quando você ignora as suas necessidades, quando você não se vê, quando você se coloca de vítima da vida. Tudo é contra você. Meu chefe me odeia. Ai, minha chefe me odeia. Meu marido não gosta de mim. A autossabotagem acontece quando você projeta que os outros pensam mal de você. Então, você está sempre enxergando o pior cenário e criando o pior cenário. O outro tem algo contra você. O outro não gosta de você. Ele pensa
como você está vestido, como você está andando, como você come, você está sempre ocupado pensando sobre o outro. Então, a sabotagem, você se sabota, ou a autossabotagem, é um comportamento inconsciente. É um mecanismo de proteção. Então, a pergunta importante é: de quem você se protege? Do que você está se protegendo? Se isso é um mecanismo de proteção, o que existe por baixo disso? O que está ali? O nosso cérebro, que é o armazenamento das nossas experiências passadas e de todas aquelas que nós trazemos dentro da nossa memória, que são antigas, o nosso cérebro prefere segurança ao invés de crescimento. Então, o que que o cérebro faz? Repete a mesma coisa. Ele precisa de segurança. Então, ele vai criar você vai criar uma história com a sua sabotagem. Você acredita nisso e você cria para você uma realidade que confirme a sua crença. Então, o cérebro vai te ajudar. Porque ele prefere o conhecido. Ele prefere a segurança do velho ao invés do crescimento que é novo. Se crescer já significou alguma dor passada para você, se para você crescer ou fazer uma coisa nova você passou por alguma dor, então o que vai acontecer? Toda vez que você tiver que fazer algo diferente ou algo novo, você vai travar. Isso é certo. Você trava no momento em que você tem que fazer algo. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, a autossabotagem ou a sabotagem, ela nasce desses padrões aprendidos na infância, dos modelos que nós temos, das experiências que nós tivemos e daquilo que nós copiamos. O espelho dos relacionamentos dos pais, dos avós, de toda essa dinâmica familiar. E nós repetimos tudo isso sem perceber. E para confirmar que essas crenças, aquilo que nós aprendemos é a nossa verdade, eu mantenho ela junto comigo, então eu preciso me auto-sabotar. Então, se você aprendeu lá na infância que você não é digno de amor, mesmo quando você quer se amar muito, e você quer amar, e você quer muito ser amado. Quantos de nós não queremos isso, não estamos buscando isso? Você vai sabotar todas as relações saudáveis, todas as oportunidades de relacionamento maduro, saudável, você vai sabotar tudo. A pessoa vai estragar. Por qual motivo? Porque você aprendeu, eu sempre falho. Eu não sou digno. Eu não mereço amor. Então, o que que acontece? Você vai desistir até mesmo de tentar. Vai chegar um momento que você diz, cansei, não quero mais. Esses padrões, eles ficam totalmente no seu inconsciente. Só que são exatamente eles que tomam todas as suas decisões silenciosamente. Então, quer dizer, uma outra forma é a sua criança interna, são as coisas não resolvidas que tomam as decisões por você. Não é o adulto em você, não é você adulto agora. Ainda é aquela parte ferida lá atrás que está tomando as decisões. Então você vai se sabotar. Eu quero te convidar um instante agora para fazer uma pequena pausa. Eu quero que você reflita sobre isso. Então, se você puder, feche os seus olhos e respire agora.
profundamente e responda para você mesmo. Quando você erra, você aprende ou você se pune? Se você se pune, como você se pune? Se você aprende, como você aprende? Tome consciência disso. Você fala com você mesmo como você falaria com alguém que você ama? Qual erro do passado você ainda usa como prova contra você mesmo? O que você acredita que aconteceria se você realmente se aceitasse? Como seria a sua vida? Como seria a sua realidade se você se aceitasse? Qual frase interna, qual dessas frases aí internamente dentro de você mais te machuca? Escreve aí no chat. É importante. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Qual frase que te machuca mais? Mas, Rejane, e o que é amar a mim mesmo de verdade? Como eu sei que eu estou me amando? O que é esse amar? Eu me amar? Amar a mim mesmo? Ou amar a si mesmo? Não é em nenhum momento a afirmação de eu sou perfeito. Mas se amar também não é egoísmo, também não é vaidade e não é se colocar acima dos outros. Em nenhum momento é isso. Então, o que é amar? Amar é quando você reconhece: eu sou imperfeito, mas eu sou digno de amor. O auto-amor, esse amor próprio, auto-amor por mim mesmo, amor por mim, em nenhum momento está eliminando aqui uma autocrítica saudável, uma autoavaliação, uma autopercepção madura, uma autorreflexão consciente. Não. Esse discernimento é algo necessário, consciente, saudável e maduro. Esse comportamento, essa atitude, elimina o autodesprezo, porque existe uma diferença entre responsabilidade e o autoataque, essa autoagressão que a gente está falando aqui. Então, o amor próprio, esse maduro, você age como? Quando você sente, quando você está nesse lugar. Eu errei, eu aprendi e eu ajusto. Mas sem destruir a minha própria identidade. Então, como eu sei que eu estou me amando? Quando eu me trato quando eu me trato com respeito. Então, mais uma vez, o amor maduro. Eu errei, eu aprendo e eu ajusto, mas sem destruir a minha identidade. E daí, como é que eu sei que eu estou me amando, Rejane? Quando eu me trato com respeito, quando eu reconheço as minhas dores, as minhas feridas, eu não fujo delas. Quando
Eu não me abandono para agradar os outros. Quando eu estabeleço limites, eles são saudáveis e necessários. E quando eu honro todas as minhas necessidades, nós temos necessidades, quando eu respeito elas, quando eu honro elas. Então, nesse momento, eu sei que eu estou me amando. E eu faço isso por amor a mim. Mas, às vezes, tem pessoas que dizem, porque o auto-amor está muito relacionado com essa coisa da autoestima. Ah, estou com minha autoestima baixa, não tenho autoestima. Então, vamos entender essa autoestima. Às vezes a pessoa diz assim, eu decidi, agora eu resolvi que eu vou ter autoestima. Isso não é possível. Isso não vai acontecer. Porque isso não acontece assim. A autoestima não se força. A autoestima é uma construção. Eu não posso dizer de hoje para amanhã que amanhã eu vou ter autoestima. É um processo, é uma construção. Mas existe um atalho, eu quero ensinar para vocês. Vou dar aqui essa dica. É mais do que uma dica, anota aí. É um atalho para chegar na autoestima e construir o processo da autoestima. Chama-se autocompaixão. Em vez de exigir perfeição de você mesmo, experimente oferecer autocompaixão. Se olhe no espelho, reconheça toda a sua história, tudo que você já enfrentou, sem autopiedade. Reconheça isso e saiba que você merece ser empática com você mesmo. Então, sinta empatia por você. Você merece paciência, então seja paciente com você. Você merece tempo, não merece? Então, dê tempo a você. Esse é um processo de construção da autoestima. Todo processo é processo. E é um progresso. Mas precisa de tudo isso. Então, a autossabotagem é automática. Por isso, quando você toma consciência, você começa um caminho da libertação. Você vai se liberando disso. Mas você precisa, além da autocompaixão, praticar a presença, a autoobservação, atenção plena. Com isso, você começa a perceber o pensamento antes de agir. Portanto, você não vai mais se auto-atacar, se auto-agredir. Quando você fizer isso, você identifica o medo antes de desistir. E você faz escolhas diferentes. Então, saiba, o mindfulness, meditação, práticas meditativas, não é uma espiritualidade distante. É um treino mental e emocional. É assim que você aprende a observar sem você se identificar. Você não se identifica com o personagem, ou se enxerga o personagem que está representando, certo? E isso é simples, é um processo de construção. E é essa simplicidade que liberta. Veja, não precisamos de coisas mirabolantes. Quando você compreende que simplificar é tirar o peso exagerado de qualquer situação. Nós costumamos dramatizar, criar um drama, e saiba que toda vez que você cria um drama, que você dramatiza, que você vai para um lugar da vítima, mais você fica paralisado, mais você trava. Então, é importante perguntar, quando você está no meio desse processo, isso que está acontecendo agora é real? É um padrão antigo? É algo se repetindo? Pergunte-se.
E eu vou te fazer mais uma pergunta. Você se pune mais do que aprende? De novo. Sim ou não? A neurociência diz que quando você se critica violentamente, que é esse exemplo que a gente está usando hoje, o seu cérebro entra num estado de ameaça. E toda vez que nós nos sentimos ameaçados, a nossa amígdala cerebral faz o quê? Cria cortisol. Cortisol é o quê? O hormônio do estresse. Ficamos estressados. Então, o nosso sistema nervoso vai entrar no sistema de luta, fuga e congelamento. Travamos. Mas quando você aprende a praticar a autocompaixão, você ativa um outro sistema no cérebro, uma outra área do seu cérebro, que é o do cuidado, do auto-amor, onde você trabalha esse cuidado com você. Isso aumenta a ocitocina, esse hormônio que dá a sensação da segurança e do bem-estar. Veja só, é um trabalho constante. Então, isso é poderoso. Comece a praticar isso. A autocompaixão, ela não vai reduzir a sua responsabilidade. Ela vai aumentar a sua capacidade para gerar transformação, para gerar mudança. E com isso, você vai criar um forte compromisso com você mesmo. Quando você é comprometida com você, você é capaz de se comprometer com o outro, sem se perder. Então, entenda, ninguém evolui com um ataque constante de alguém. Não é assim? Toda vez que você é atacado, isso vai gerar um trauma em você. Então, por qual motivo você se ataca? Por qual motivo você se agride? Por qual motivo você se critica? Pense sobre isso. Amar a si mesmo não é gostar de tudo que você faz. E também não é se abandonar. Quando você erra ou quando as coisas não saem do jeito que você saiu, do jeito que você quis, certo? Talvez você tenha dificuldade em amar. Como é que eu sei, Jane? Porque talvez você tenha aprendido que o amor depende do desempenho, não é? Lá atrás, na infância. E se desde a infância você sentiu que você precisava ser melhor, ser menos para caber, não incomodar ninguém e também não errar. Então, o seu sistema nervoso associou isso à rejeição. E quando o cérebro fez essa associação, o sistema nervoso associa isso, você vai viver, vai experimentar todas as coisas na vida tentando, buscando ser merecedora de amor. Inclusive e principalmente o seu próprio. Tenha clareza disso. Eu conduzo um retiro de 3 dias. E nesse retiro, eu guio as pessoas exatamente para essa base. Onde aprender a separar a identidade do comportamento é uma das coisas que a gente faz. Mas nós também regulamos o sistema nervoso. Eu também guio as pessoas para reestruturar os padrões de apego, de dependência, de repetição, de padrões, de programas. E principalmente para desenvolver uma segurança interna. Então, a partir desse lugar, o amor próprio vai se instalar. Porque enquanto houver vergonha,
autoataque, autoabandono. Na estrutura, não tem como ter um amor próprio possível. Não é possível. Essas duas coisas não cabem no mesmo lugar. E o resultado de toda essa autossabotagem é travar sua vida. Você bloqueia, você não cresce. Talvez o problema nunca tenha sido as suas falhas, ou o que você chama de falhas, mas talvez que você chama de problema seja que você nunca aprendeu a separar o comportamento da identidade. Enquanto a gente confunde o erro com um valor pessoal, não tem amor próprio possível. São duas coisas diferentes. Errar, falhar, com valor pessoal. E isso não se resolve com frases bonitas. É lá na origem que a gente desliga esses padrões. E quando a gente desliga esses padrões, você transforma o seu futuro, porque ele não é uma repetição. Então, não é sobre virar uma pessoa melhor, também não é sobre parar de se atacar por ser humano. Não é sobre isso. Quando você diz, eu sou errado, então o seu cérebro entra em ameaça. E com cérebro em ameaça, ninguém evolui. Não há como. O cérebro armazena toda a memória. Ele não vai deixar isso acontecer. Então, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição. O link para o retiro e todas as informações que você precisa estão lá. Entenda que hoje a gente compreendeu que amar a si mesmo não é dizer que você é perfeito, é sobre quem você é de verdade, é se conhecer de verdade. Então, essa experiência que a gente trouxe a partir de uma pessoa nos trouxe uma reflexão profunda. Então, eu espero que você tenha ficado presente e que isso realmente tenha contribuído para o seu crescimento. E se você souber de alguém que precisa saber mais sobre isso, entender mais sobre isso, compartilhe o link com ele. Vamos trazer clareza e consciência para todos que nós conhecemos. Estão todos bem?